Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos hoje corrigir questões de legislação educacional de acordo com a banca da FGV. Bom, se você chegou aqui pela primeira vez, eu já peço para que você rapidinho se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que também estejam preparando para um concurso público. Vamos que vamos, sem medo de ser feliz? Já pega o caderno, já pega a caneta e vamos realizar as correções das questões que eu trouxe aqui da banca FGV sobre legislação educacional. Bom, deixa de papo e vamos já para a primeira questão. Olha só, as opções a seguir apresentam diretrizes sobre a avaliação no ensino fundamental, à exceção de uma, ou seja, dentre as 5 alternativas, todas estão corretas, são diretrizes sobre avaliação, exceto uma. Bom, vamos ver aqui quais são, beleza? Bom, vamos ver aqui qual é a alternativa. Vamos então para a letra A. Então, o que a avaliação no ensino fundamental deve fazer? Vamos lá. A. Deve promover facultativamente períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Ou seja, nós temos uma palavrinha aí que já deixa essa questão errada, que é a palavra facultativamente. Vamos fazer uma análise aqui completa da alternativa, e aí, claro, ela está errada, mas nesse caso a gente marca ela como certa, porque pede a exceção de uma. Vamos lá. Se você analisar, gente, de fato, a avaliação no ensino fundamental deve sim incluir a possibilidade de períodos de recuperação, a gente sabe, principalmente para aqueles estudantes que não tiveram sucesso em determinadas áreas. Porém, quando você observa então a palavra facultativamente, isso indica que essa recuperação não é obrigatória, ou até mesmo que é uma abordagem flexível e adequada para atender às necessidades dos estudantes. No entanto, gente, a recuperação, o processo de inserção da recuperação é sim obrigatório dentro do período em que se estabeleceu. Além disso, se você retirar, por exemplo, o contexto do facultativo, você pode também angariar períodos de recuperação que venham a ocorrer, por exemplo, preferencialmente em atividades adaptadas para o estudante, e aí você faz com que ele também venha recuperar seu aprendizado e, ao mesmo tempo, não tenha prejuízo quanto ao andamento das aulas regulares. Portanto, você marca essa A assim, olha só, se não tivesse a palavrinha facultativamente, a gente não marcaria, mas essa palavrinha facultativamente foi o que tirou o contexto, beleza? Vamos ver aqui a B. Olha a B. Então, a avaliação no ensino fundamental deve utilizar instrumentos e procedimentos adequados à faixa etária e ao desenvolvimento do aluno. Vamos lá, ó. Tá correto, porque a avaliação no ensino fundamental deve sim levar em consideração a faixa etária, deve sim levar em consideração o desenvolvimento do estudante. O que isso significa, gente? Isso significa que os instrumentos de avaliação, eles devem ser adequados à idade, eles devem ser adequados ao nível de desenvolvimento cognitivo, ao nível de desenvolvimento emocional, social dos estudantes, para sim garantir uma avaliação justa e precisa. Se for uma avaliação formativa, melhor ainda. Então, essa questão, ela não tem nada que desabone ela. Como a pergunta está falando a exceção de uma, então a gente não marca essa B, beleza? Vamos então aqui para C. Ó, deve possibilitar a melhoria dos estudos para os alunos com defasagem entre a idade e a série. Olha só, gente, a avaliação no ensino fundamental, ela deve considerar sim a possibilidade de melhoria de estudos para alunos que estejam em defasagem entre a idade e série, sim. Isso significa, gente, que estudantes que são mais avançados, por exemplo, em determinadas áreas, podem avançar, digamos, mais rapidamente, de forma a avaliar seu nível de conhecimento. Inclusive, são avaliações que a gente chama de avaliações de reclassificação, tá bom? Beleza? Então vamos lá, a avaliação, vamos para D. Então a C não tem nada que desabone ela. Vamos para D. Então a avaliação formativa deve assumir um caráter processual, formativo e participativo. Gente, ela tá muito correta essa, né? O que é a avaliação
de caráter processual, formativo e participativo. Gente, é uma avaliação que ela não pode só se limitar apenas no momento final de um contexto de aprendizagem. Não. A avaliação dentro desse contexto, dentro do ensino fundamental, dentro dessas diretrizes, que inclusive a questão nos traz, deve ser inserida ao longo de todo o processo de ensino, de aprendizagem. Além disso, né, gente, a avaliação ela tem que ser participativa, envolvendo os estudantes no seu próprio processo de avaliação. E, claro, promovendo o desenvolvimento contínuo desse estudante. Beleza? Vamos para aí aqui, ó. Desenvolver decisões subsidiárias sobre a utilização de estratégias e abordagens pedagógicas. Gente, aqui quer dizer que, então, os resultados da avaliação, elas podem, por exemplo, indicar áreas em que os estudantes enfrentem dificuldades e aí o professor ele vai adaptando suas práticas de ensino para melhor atender às suas expectativas, ou seja, desenvolver decisões subsidiárias. A avaliação no ensino fundamental deve sim fornecer informações que ajudem os professores a tomar decisões sobre qual a melhor estratégia, sobre qual a melhor abordagem pedagógica que ele deve utilizar. Portanto, é uma questão muito legal, que mostra qual é o principal objetivo da avaliação no contexto do ensino fundamental, beleza? E, se você analisar, então, a única que foge do pulo é a A, porque ela coloca que o processo de recuperação deve ser facultativo, o que de fato é uma prática recomendada na avaliação do ensino fundamental, tá bom? Beleza? Então, todas as outras estão de acordo com as diretrizes que são abordadas para avaliação no ensino fundamental. Bom, pessoal, vamos aqui para a próxima questão. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é um indicador que combina o desempenho médio em língua portuguesa e em matemática na Prova Brasil, com o tempo médio de conclusão da correspondente etapa escolar. Este indicador foi criado para acompanhar a evolução da educação para todo o Brasil, de acordo com o artigo 9 da LDB 96. A existência de um indicador com esta característica pode ser considerado um marco na política educacional, uma vez que, então, o IDEB é importante para a política educacional porque, uma vez que, então, o IDEB, vamos fazer a leitura aqui, já fazer uma ligação entre o comando da pergunta e a alternativa. Então, o IDEB indica qualidade a partir dos principais problemas da educação no Brasil, aprendizagem e fluxo. Fluxo, tá presente, não tá presente, matrícula, abandono, evasão, enfim, beleza? Vamos lá então. De cara, essa alternativa A ela está correta sim. Por quê, pessoal? O IDEB, ele é um indicador que ele vai, como nós observamos aqui, vamos para a questão, que vai combinar o desempenho de língua portuguesa e matemática com o tempo médio de conclusão da etapa escolar, não é? Tanto, gente, que isso acaba abordando os dois principais problemas da educação no Brasil, que é a aprendizagem e o fluxo. O que é a aprendizagem nesse caso? O desempenho em português e matemática. O que é o fluxo? O tempo médio de conclusão da etapa, ou seja, quanto tempo ele está na escola, por que ele está na escola. Então, a alternativa A, ela está correta porque ela afirma que o IDEB indica a qualidade da educação a partir desses dois principais problemas. Quais são? A aprendizagem e o fluxo. Então, escreve aí. Aprendizagem e fluxo. Isso é um dos principais, se não o principal critério levantado pelo IDEB, beleza? Então, marca A de correta, tá bom? Marca A de, enfim. Vamos agora aqui para B. Vamos lá, vamos entender então por que a B, a C, a D e a E elas não estão corretas. Então, o IDEB ele facilita a implementação de políticas de aprovação automática. Gente, não. O IDEB ele não está diretamente relacionado a essa implementação de políticas de aprovação automática. Tá bom? O IDEB, gente, ele é mais voltado para avaliar o desempenho dos alunos em português e matemática, bem como, de novo, vou reafirmar, o tempo médio de conclusão da etapa escolar.
políticas de aprovação automática, progressão continuada, é um assunto separado e não está diretamente relacionado ao IDEB, tá bom? Então, não. Então vamos lá. O IDEB na C põe aqui, ó, estimula que as escolas reprovem mais alunos para garantir seu aprendizado. Não, gente. Na verdade, o IDEB ele foca na melhoria do aprendizado do estudante, não na reprovação. Ele foca na melhoria do aprendizado, ele foca no acompanhamento do tempo médio de conclusão. A ideia do IDEB, gente, é promover a qualidade da educação, não a reprovação em massa dos estudantes. Porque se você também estabelece uma reprovação em massa, você vai prejudicar no fluxo. Porque com certeza um monte de estudante vai se evadir. E aí acaba zoando todo o rolê, né? Então não tem essa C. Vamos para D aqui, ó. Valorização do aprendizado por meio do desempenho médio. Embora tenha uma galera que adora isso, digamos que a alternativa dela tá parcialmente correta, tá? Por quê? Ó, o IDEB de fato valoriza o aprendizado, mas não apenas por meio do desempenho médio, tá bom? Então ele vai levar em consideração tanto o desempenho médio dos estudantes em português e matemática, quanto o tempo médio de conclusão, ou seja, outros fatores também envolvem o IDEB. Quando a gente fala tempo médio de conclusão, é o fluxo que a gente está falando, tá bom? Então a avaliação, nesse caso do IDEB, não se limita apenas se o aluno tirou uma nota boa ou uma nota baixa, mas também se ele está frequentando a escola, porque aí diz muito sobre a estrutura social em que a escola está envolvida, beleza? Então não é a D. Vamos ver por que não é a E. Valorizar os estudantes, os alunos, por meio do seu desempenho individual. O IDEB não valoriza, tá, gente? O estudante individualmente. Ele vai valorizar, ele vai observar a qualidade da educação como um todo, tanto em nível de sistema educacional. Ele não vai falar o aluno X tirou IDEB tão. Não, é a escola, tanto que a nota do IDEB chega por escola. Então ele vai avaliar o desempenho médio em português e em matemática, mas ele não vai focar no desempenho individual, ele vai analisar o desempenho médio da escola, tá bom? Então, a única que traz aqui os dois princípios do IDEB, que é a aprendizagem e fluxo, é a alternativa A, beleza? Vamos que vamos para a próxima questão. De acordo com nossa legislação educacional atual, uma criança com deficiência auditiva deve ser matriculada. Olha só, então, uma questão que traz os panoramas da educação inclusiva. Beleza? Vamos para A. Então, uma criança com deficiência auditiva, segundo a questão, deve ser matriculada preferencialmente em escolas especializadas. Tá errado, gente. Embora tenha uma galera que queira isso, tá errado. A legislação educacional atual busca a inclusão de crianças com deficiência auditiva e outras deficiências em escolas regulares. Sempre que possível, claro, né, gente? E aí, inclusive, isso está previsto no ECA também. Em vez de encaminhá-las, assim, já diretamente para escolas especializadas. Então, só vai encaminhar preferencialmente para uma escola especializada se primeiro ela passou por uma escola regular ou se fez uma análise dela. A ideia é promover a inclusão e garantir que essas crianças tenham a oportunidade também de aprender em ambientes inclusivos. Então, você não pode excluir elas se você quer uma educação inclusiva. Beleza? Então, a alternativa A está errada porque já coloca que uma criança com deficiência auditiva deve ser matriculada de cara em escolas especializadas. E não. Beleza? Vamos para B. Essas crianças devem, então, preferencialmente ser matriculadas em aulas comuns de escolas regulares, sendo atendidas em suas necessidades. É o que a gente acabou de conversar na A, então a B está correta. Preferencialmente, quando a gente fala aulas comuns, são as escolas regulares. Então, a legislação educacional atual, como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a lei número 13.146 de 2015, e a própria Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, acaba estabelecendo que crianças com deficiência auditiva e outras deficiências, elas devem ser matriculadas preferencialmente em classes comuns de escolas regulares, tá bom? Com atendimento às suas necessidades específicas. Isso sim promove a inclusão, promove a igualdade de oportunidades para essas crianças e, claro, também tem que ter as adaptações curriculares.
matriculares. Beleza? Bom, vamos aqui então. A B está correta, mas vamos entender por que não pode ser a C, por que não pode ser a D, por que não pode ser a E. Vamos lá? Então, essas crianças devem ser matriculadas, segundo a C, preferencialmente em aulas comuns de escolas regulares. A alternativa C, gente, ela está incorreta. Por quê? Ela deixa de mencionar a necessidade de atendimento às necessidades específicas da criança com deficiência auditiva. Então, a inclusão dessas crianças em escolas regulares comuns, ela é importante, demais. Mas também, gente, não pode ser feito de qualquer jeito. É importante, é crucial garantir que essas crianças, ao ser matriculadas em escolas regulares, recebam o suporte necessário para superar, por exemplo, as barreiras que estão relacionadas à sua deficiência. Não é assim, simplesmente coloque e está tudo certo. Então vamos aqui para D. Essas crianças devem ser matriculadas preferencialmente em aulas especiais de escolas regulares, sendo atendida em suas necessidades. Gente, ela está na escola regular, mas ela não está. Então, gente, tanto que a legislação atual ela não prioriza a colocação de crianças com deficiência auditiva em classes especiais, senão você vai estar excluindo também. A ênfase está na inclusão em aulas comuns de escolas regulares. E aí, de novo, com atendimento de suas necessidades por meio de estratégias de educação inclusiva. É o que a gente fala, não é só colocar lá, tá bom? Vamos por ver porque a E também não é. Então, nas aulas comuns de escolas regulares, mas você terá um nível de aprendizagem inferior. Não, gente. A inclusão e a ideia de que crianças com deficiência auditiva podem ter um nível de aprendizagem inferior, isso é extremamente século XIX, extremamente antigo. Elas podem ter o mesmo tipo de aprendizagem desde que recebam o suporte adequado. Não é correto pressupor, por exemplo, que essas crianças terão um nível de aprendizagem inferior apenas devido à sua deficiência auditiva. Não. Então, a alternativa B é a única que reflete, de fato, a abordagem inclusiva que é recomendada pela legislação educacional atual, tá bom? Para crianças com deficiência auditiva. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, sem medo de ser feliz. Tá anotando aí no caderninho, bonitinho? Tá anotando aí, ou ficando em desespero porque o concurso está perto? Vamos lá, então. Lembrando que essas questões, todas elas são da FGV. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Patrícia, professora de matemática do 9º ano, informou à coordenadora pedagógica que, para a avaliação da aprendizagem dos seus alunos nesse bimestre, aplicaria apenas um teste ao final da etapa escolar. A gente já vê algum problema aí já de cara no enunciado, né? A coordenadora pedagógica explicou à professora que esse procedimento não seria possível, pois esta metodologia avaliativa não estava adequada para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos ao longo da etapa, ou seja, vai na contramão do processo de avaliação formativa, pelo qual a gente já discutiu, além de contrariar o regimento da escola e até mesmo as indicações legais. A coordenadora pedagógica, a partir da legislação educacional nacional, justificou sua resposta para a professora Patrícia, informando que, vamos ver como a coordenadora falou para a Patrícia. Olha, Patrícia, a avaliação da aprendizagem do item A deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Gente, tá correta, é muito A aqui, né, gente? Meu Deus, eu só separei questões que tinham alternativa A. Então, a alternativa A, ela está correta. Vamos lá, a avaliação da aprendizagem deve ser contínua, deve ser cumulativa, ou seja, ao longo do período letivo. E os resultados obtidos ao longo do tempo, de fato, devem prevalecer sobre os resultados eventuais de prova final. Ou seja, se você tem várias notas ao longo do processo formativo, essas notas elas devem prevalecer sobre aquela única nota da prova, porque isso é um processo excludente. Tanto que essa abordagem ela é aprovada com as práticas educacionais recomendadas e principalmente está respaldada pela legislação educacional, uma avaliação formativa. Aliás, avaliação formativa e processual. É batata este conteúdo em concurso público. Beleza? Então,
A de amor, de e eu acertei mais uma questão, beleza? Vamos ver por que não pode ser a B, por que não pode ser a C, por que não pode ser a D, tampouco a E. Então, B. Então, a coordenadora vai lá justificar para a professora Patrícia. Patrícia, a avaliação da aprendizagem deve ser somativa com prevalência dos resultados das provas finais. Não, gente. A avaliação somativa não é a abordagem recomendada pela legislação educacional. Pelo contrário, a ênfase está na avaliação contínua, está na avaliação formativa, cumulativa ao longo do período, não na avaliação somativa, que é a avaliação clássica que a gente utilizou durante muito tempo, aliás, que a maior parte dos professores, e aí eu vou colocar minha meia-culpa aqui, eu também utilizo, mas isso não é uma prática recomendada, beleza? Vamos ver aqui por que não pode ser a C, a D e a E. Então a C diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem escolar de caráter classificatório tem como objetivo selecionar os alunos que serão promovidos para a série seguinte. Gente, tá tudo errado, né, gente? Tá tudo errado. De novo, a avaliação ela não tem apenas um caráter classificatório, né, que é para se excluir. Mas ela tem um caráter formativo, ela tem um caráter informativo. O objetivo da avaliação não é apenas selecionar os estudantes para a série seguinte, mas também acompanhar o progresso individual de cada um e aí fazer com que nós, professores e professoras, possa apoiar o desenvolvimento dele, beleza? Então não pode ser a C. Vamos ver a D. A avaliação da aprendizagem dos alunos é facultativa, sendo realizado caso seja opção pedagógica da escola, segundo suas especificidades. Gente, a avaliação ela não é facultativa, né? A avaliação ela é um componente essencial do processo educacional. Todas as escolas devem realizar avaliações de aprendizagem para acompanhar o progresso dos alunos e aí você toma as suas decisões pedagógicas. Se você não faz isso, você está indo na contramão da própria legislação educacional. Não. E a avaliação da aprendizagem dos alunos é dispensada na atual legislação educacional devido às divergências quanto à sua relevância. Tá muito errado, né, gente? A avaliação ela não é dispensada na legislação educacional. De novo, pelo contrário, ela é fundamental. A gente acabou de discutir para medir, digamos, o progresso dos estudantes e aí você vai melhorando as abordagens pedagógicas, a qualidade da educação. Não. Então, a única alternativa correta aí mesmo é a A, que indica que a avaliação ela deve ser contínua, indica que a avaliação deve ser cumulativa, com prevalência, né? Os resultados têm que, dentro desse processo formativo, tem que prevalecer sobre eventuais provas finais. Beleza? Vamos para mais uma e para nossa última questão aqui? Vamos que vamos. Em um país no qual o racismo aflige a população negra em diversos setores sociais, um negro surdo tende a sofrer uma dupla barreira de inclusão. Isso mesmo. O que pode afetar muito o seu processo educacional, como destaca Taiane Nascimento Freitas, mestranda em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Estadual do Maranhão. Olha só o que ela põe, então vamos lá. Os resultados das pesquisas de campo mostraram que, na relação surdo-surdo, não há tanto preconceito racial, uma vez que há um acolhimento e empatia entre eles. Mas na relação surdo-ouvinte, os surdos negros demonstraram que sentem o duplo preconceito maçante da sociedade em geral. Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a legislação que define e regulamenta o sistema educacional brasileiro com princípios presentes da Constituição Federal. Esta lei sofreu algumas alterações ao longo dos anos e, atualmente, com a Lei 14.191 de 2021 sobre a educação bilíngue de surdos, foi acrescentado um princípio a ser ministrado pelo ensino. O exposto acima se refere, então, olha quantas coisas nós temos nessa questão. Então, o exposto acima se refere, vamos ler aqui item por item. Se refere ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Gente, olha só, o texto ele menciona a Lei 14.191 de 2021 sobre a educação bilíngue de surdos e como ela acrescentou um princípio ao ensino. No entanto, olha só, observando, o critério no texto ele não se refere ao pluralismo de ideias
ele não se refere a pluralismo de concepções pedagógicas, não, mas sim ao respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas, no caso surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então toma cuidado que essa é uma questão, uma casquinha de banana danada. A alternativa é linda, ao pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, mas não. O texto está trazendo a lei, beleza? E a lei é muito clara ao princípio que ela acrescentou na relação de ensino-aprendizagem com a população surda aí, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Vamos para B. Então, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Embora seja importante garantir o direito à educação, embora seja importante garantir a aprendizagem ao longo da vida, de novo, o texto não faz referência direta a esse princípio. Mais uma vez, o princípio mencionado no texto está relacionado ao respeito à diversidade humana, cultural, de identidade das pessoas surdas, com deficiência auditiva, surdos-cegas, enfim. Beleza? Então, a mesma explicação da A, a gente cabe aqui na B também, tá bom? Vamos para C. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. A mesma discussão, a gente fez na A, a gente fez na B, a gente vai fazer na C. O texto não menciona a vinculação entre a educação escolar, entre o trabalho, entre as práticas sociais. Não, de novo, o princípio está relacionado ao respeito à diversidade, beleza? Vamos aqui para D. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vamos lá, embora, gente, seja uma liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, seja um princípio importante na educação, de novo, o texto ele não faz referência direta a esse princípio, ou seja, o comando da pergunta é muito claro. O exposto acima se refere a, portanto, sobrou a E aqui. Então, se refere ao respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva. Tá bom, gente? O texto menciona que a Lei 14.191, de 2021, acrescentou um princípio ao ensino. Vamos de novo? O respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva. Então, esse princípio ele é fundamental para garantir a inclusão, respeito às especificidades humanas. Beleza? É isso aí, galera. Muito, muito obrigado. Se você chegou até aqui, eu acredito que eu mereço com certeza uma inscrição, tá? E se você quiser estudar comigo de maneira mais aprofundada, de maneira mais organizada, passando por diversos temas e conteúdos, é só você clicar no link que está no comentário fixado. Um grande abraço e nos vemos na sua aprovação. Valeu!